Irmãos, a concorrência, Léo já orou, nós não precisamos mais orar, porque o Léo já orou. A concorrência, você sabe o que é concorrência, é a rivalidade entre diversas pessoas que visam o mesmo fim. Então, nós temos uma concorrência econômica, nós temos concorrência no nosso dia a dia, a todo momento. Vocês jovens que lidam aí com a questão de empregos e sabem a concorrência que vocês enfrentam, esse é o modelo do mundo. Essa é a forma do mundo. A concorrência econômica, ela tem que disparar, porque senão o outro concorrente sai ganhando, porque ele sai na frente. Nós temos a concorrência política, que é uma realidade aos nossos olhos. Nós vamos ter eleições agora, isso é uma concorrência. Então, os interesses comerciais, os interesses políticos de outro candidato disputando o mesmo cargo, tudo isso é concorrência. Isso é normal no mundo. No meio, a concorrência religiosa é um crime. A concorrência religiosa, ela é ter a mesma pretensão. É isso que é a concorrência. É maléfica, é uma ação má, é um resultado, é um crime, é pernicioso, é nefasto. Por quê? Porque há uma aspiração ambiciosa e vaidosa de medir forças com Elohim. A concorrência religiosa, ela é tremenda, ela é altamente proibida, ela é interditada, porque ela é nefasta, ela é criminosa, porque você concorre com o próprio Deus. Porque a pessoa ao qual você está vendo, lembra quando Elohim fala com Samuel? Ele fala, não, Samuel, Israel não está aborrecido com você. Quando Israel pede um rei, ele está aborrecido comigo. Então, a concorrência é contra o próprio Elohim. Não com aquela pessoa o qual que está indo ali. A nossa paraxá fala isso, quando Jeremias ali entra no seu serviço de profeta, e ele é cingido com um cinto e ele vai ao trabalho. Né? Então, por quê? Enquanto nas outras concorrências você concorre com o homem. Homem com homem. É o Tiago que precisa do emprego e eu também vou concorrer com ele. Não é, Maria? Essa é a concorrência do homem com o homem. A concorrência espiritual, religiosa, é com Elohim. Diretamente uma briga com Deus. É medir forças com ele. Por isso que ela é grave e é gravíssima. Vamos ver isso em Êxodo capítulo 7, no versículo 11. É o que aconteceu tudo na nossa paraxá com Balaão ali. Tudo ali. Então, Deus só deu nome às questões. Êxodo capítulo 7. Versículo 11. Olha o que faz Faraó aqui, ó. Versículo 11. Faraó, então, aqui nós temos, Moisés fala outra vez a Faraó, né? Então, olha o versículo 11. Faraó, então, manda vir os sábios e encantadores e os magos do Egito, e também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Quem são esses homens? Eles são sacerdotes, eles são chefes, encarregados das fórmulas mágicas no Egito. Os feiticeiros, eles usam gestos. Essas são as fórmulas, o modelo dele. Por quê? Porque o mágico pretende dominar as forças naturais, ele pretende dominar os demônios e ele pretende dominar os deuses e as pessoas. Esses são os mágicos. Você já viu como é que um mágico faz uma coisa mirabolante para ele poder sair um pássaro daqui de dentro, não é verdade? Então ele faz uma movimentação de mãos e de braços, e são os encantadores, os mágicos, os sacerdotes e os chefes do Egito. E esses que Faraó manda buscar para concorrer com quem? Com Moisés, que ele via, mas não era Moisés, era diretamente com Elohim. Por isso que é nefasta esta concorrência religiosa. Né? Então, Arão não diz nada. Seu único gesto é lançar o cajado. Ele não faz nada mirabolante. E o milagre acontece exclusivamente através da força de Adonai, e não através de técnicas humanas. E não através de técnicas humanas. Porque nós estamos caminhando para que venha o reino do Messias. Então nós vamos ver essas técnicas humanas nascerem do chão. Por quê? Para confundir e para fazer as ovelhas se perderem e seguir esses encantamentos.
Então, a primeira concorrência de Faraó com Elohim, Faraó quer assegurar-se de que o poder dele é tão grande quanto o poder de Adonai. Faraó quer se assegurar de que o poder dele é tão grande quanto o poder de Adonai. Foi isso que Balaão fez. Foi isso. E segundo, medir as consequências da aceitação ou recusa da mensagem de Moisés. Eu recuso a mensagem de Moisés ou eu aceito a mensagem de Moisés? Porque os magos e os encantadores e os feiticeiros, sacerdotes e os chefes de Faraó não fizeram nada, repetiram o milagre. Eles vão fazer isso várias vezes, repetindo o milagre. Olha aqui, ó. Olha, versículo 12. Cada um deles lançou a sua vara e elas se tornaram em serpentes. Fizeram a mesma coisa. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Uma coisa diferente houve aqui. Mas o coração de Faraó se endureceu e ele não ouviu como o Eterno tinha dito. Os mágicos intervirão mais 3 vezes. Olha no versículo 22. Desse mesmo capítulo. Mas os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Eles não tinham novidade nenhuma. Aquilo que Moisés fazia, aquilo que Arão fazia, eles faziam. Aquilo que Arão fazia, eles faziam. Olha aqui, ó. De maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Eterno tinha dito. Então, daqui para frente vai se agravar o flagelo, em vez de combatê-lo. Por quê? Porque eles vão repetindo. Eles vão, com essa repetição daquilo que Arão faz, eles vão atestar a incompetência deles e que aquilo que eles fazem não provém de um Deus poderoso, mas provém deles mesmos, né? No entanto que Balaão nunca podia imaginar que um homem teria a coragem que teve Finéias de levantar-se lá e matar o casal. Nunca ele podia imaginar. Nunca. Então ele mostrou a incompetência dele em influenciar ali aqueles jovens hebreus que estavam se envolvendo com as mulheres midianitas, né? Vá ao o capítulo 8 para você ver. Então os magos vão dizer agora no versículo 19, ó. Olha o 17, no capítulo 8, 17. Assim fizeram. Arão estendeu a sua mão com a sua vara, feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Fizeram os magos o mesmo com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. E aí eles vão reconhecer, isso aqui agora é o dedo de Elohim. Olha aqui, ó. Olha o versículo 19. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Elohim. Mas o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu como o Eterno havia dito. Então Faraó, que fora ele próprio, que escolhera todas as armas para o combate, porque é o homem que escolhe as armas para combater contra Elohim, é o mago, é o sacerdote, é o feiticeiro, é o falso profeta que vai escolher aquilo que ele vai combater. Então Elohim vai ter que fazer o quê? Tornar o combate mais ostensivo e tornar o combate mais cheio de flagelos. Mais cheio de flagelos. O coração de Faraó não aceitará a derrota de seus campeões. É isso que ele... Olha aqui no versículo 20. Disse mais o Eterno a Moisés, levanta-te pela manhã, põe-te diante de Faraó, e quando ele sair às águas, diz-lhe, assim diz o Eterno, deixa ir o meu povo para que me sirva. Novo combate vai continuar. Por quê? Porque a pessoa, ou o mago, ou o sacerdote, ele está medindo força com a Elohim. Não é com Moisés, o medir as forças. Os episódios seguintes serão mais severos, até culminar num sinal distintivo, visível, o sangue, para dar fim à concorrência. Para dar fim o quê? A concorrência religiosa. O homem concorrendo com Adonai. Por isso que essa concorrência, ela é grave, ela é perigosa, ela é criminosa, ela é nefasta, ela traz tudo de mal. Paulo escrevendo a Timóteo, vão lá para vocês verem. Segundo Timóteo, capítulo 3. Ele vem falando do homem dos últimos dias. Interessante isso aqui. Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai fazer menção
desse combate. E quem eram, ele fala em dois nomes, Janes e Jambres, que os comentaristas bíblicos entendem que sejam esses magos, esses sacerdotes e esses chefes de Faraó. Olha o que fala Paulo aqui em 2 Timóteo 3. Ele diz assim, ó, no capítulo 3, lá no versículo 8 que eu quero ler, mas ele diz assim, ó, a impiedade dos últimos tempos. Por quê? Porque essa impiedade, ela é revestida de homens amantes de si mesmos, gananciosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a mães, a pais, é isso que ele fala aqui, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Elohim, tendo a aparência de piedade. O mistério da piedade é o mistério que você e eu vem sobre você, o que veio sobre Finéias. A virtude de dar honra somente a Elohim. Vocês acham que teve tempo de Finéias pensar? Não deu tempo. Ele agiu porque o Espírito de Deus veio sobre ele e ele agiu. É o mistério da piedade que é comentado por Paulo em outra epístola que agora que eu não sei onde está, mas ele fala do mistério da piedade. Então, o homem dos últimos tempos, ele tem a aparência de piedoso, né? Ele tem a aparência de piedoso, mas ele é caluniador, ele é soberbo, ele é ganancioso, ele é concorrente religioso. É isso aí, porque este número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres. Quem são esses? Aqueles sacerdotes e chefes que contenderam, resistiram a Moisés. Resistiram a Moisés. Esses dois homens se encontravam entre os sacerdotes e os chefes da corte de Faraó. Ele está fazendo menção ao homem dos últimos dias como Janes e Jambres. Olha só. Os sacerdotes e os chefes da corte de Faraó, os quais imitavam o poder de Elohim através da magia. Imitar é tentar reproduzir a mesma coisa que outra pessoa. Mas isso é falsificar. Você já imaginou? Eu assino, você vem, assina a mesma coisa embaixo. A minha assinatura, você vem ali e assina. Ulisses vai lá e dá uma assinatura, você copia, faz igual o que você fez. Falsificou. Era isso que estava fazendo. Através da magia, eles estavam enfrentando Elohim para fazer a mesma coisa que Arão fazia com o cajado. Para mostrar o poder de Elohim, Arão não fazia nada de sobrenatural. Ele lançava o cajado, como Elohim mandava. Eles faziam gestos e movimentações mirabolantes, como fazem os magos. Para quê? Isso, ilusionismo, exatamente. Nós temos um exemplo bíblico muito duro de se enfrentar. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 20, um outro de concorrência religiosa nefasta, ou seja, criminosa, nociva, prejudicial. O objetivo desta rivalidade, desta concorrência, segundo Samuel, no capítulo 20, é de cunho espiritual, para que não se estabeleça a unidade. Olha, presta atenção no que eu estou falando, que é a mesma coisa de Balaão. Agora aqui nós estamos em outro período do rei Davi. Rei Davi foi o homem que sofreu todos os sofrimentos do seu povo para estabelecer a unidade entre as 12 tribos de Israel, porque ele é uma tipologia do rei Messias, do nosso rei Yeshua HaMashiach. Ouça essa história terrível. Ora, achou-se dali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri. O homem de Belial é um homem mau, Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, que Davi lutava para uni-la às outras tribos. Por quê? Porque houve no meio da tribo de Benjamim uma conversa que Davi forçou para tomar o reino de Saul. Então você já sabe, o qual tocou a trombeta
esse homem de Benjamim e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. A guerra civil estava estabelecida. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá seguiram ao rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda. Ele as sustentava, mas não entrou a elas. E estiveram assim encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Ele colocou o seu harém de lado e ficou mantendo-as ali, mas não tinha contato com elas. Então disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que o rei lhe tinha designado. Disse Davi a Abissai: mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicri, do que Absalão, filho de Davi. Toma os servos do teu senhor, persegue-o para que não ache para si cidades fortificadas e escape de nós. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Chegando eles a guerra estava estabelecida. Chegando eles à pedra grande que está junto a Gibeon, Amasa veio ao encontro. Amasa se atrasou com a ordem do rei. Vocês viram ali, né? Ele era também do comando de guerra de Davi. Estava Joabe, Amasa veio ao seu encontro. Estava Joabe cingido das suas vestes de guerra, e sobre ela um cinto com a espada presa aos seus lombos. No cinto da cintura estava presa a espada, na sua bainha. Adiantando-se ele, a espada caiu da bainha. Disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? Então Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não percebeu a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no ventre e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas ele matou aqui sem a mínima necessidade. Ele mata Amasa. Vocês vão ver o que vai falar Davi depois dessa concorrência religiosa e política de Joabe. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amasa e disse: quem favorece a Joabe e quem é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho e viu aquele homem que todo o povo parava. Percebendo que todo aquele que chegava a Amasa parava, removeu do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto. Uma vez removido Amasa do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel, Bet-Maaca, e todos os beritas, ajuntando-se, também o seguiram. Vieram Joabe e os homens e cercaram em Abel, Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão que chegava até o muro. E todo o povo que estava com Joabe batia o muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe, chega de cá para que eu te fale. Aproximando-se ele, perguntou à mulher: és tu, Joabe? Respondeu ele: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Disse ele: ouço. Continuou ela: antigamente costumava-se dizer, peça-se conselho em Abel, e assim punham-se fim às questões. Somos os pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Olha o discernimento de Joabe. Joabe simplesmente era um concorrente. Por que devorarias a herança do Eterno? Respondeu Joabe: longe, longe de mim que eu tal faça. Vocês se lembram que o Chiquinho hoje de manhã falava do antissemitismo velado? Aqui. Tá vendo? Antissemitismo velado. Respondeu Joabe: longe, longe de mim que eu faça tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só a este e me retirarei da cidade, disse a mulher a Joabe. A cabeça dele te será lançada pelo muro.
Ela não deixou que ele matasse ninguém da cidade. Ela disse, tomaremos a Seba e te entregaremos a cabeça dele, mas você não destruirá a cidade. Ele ia destruir toda uma cidade por causa de um só homem. Olha aqui. Então a mulher, na sua sabedoria, foi ter com o povo, cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e lançaram a Joabe. Assim tocou este a trombeta e retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Estava Joabe sobre todo o exército de Israel, Benaia, filho de Jeoiada, sobre os quereteus e os peleteus. Você viu aí que Joabe estava resistindo, você vai ver mais à frente, os conselhos de Davi para Salomão, quando Salomão vai assumir o reino, e quem poderia prosseguir com Salomão e construir o templo e quem não poderia permanecer no reino. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, como Janes e Jambres que resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Todo falso, todo mágico resiste à verdade. Quem é a verdade, irmãos? Quem é a verdade, irmãos? Elohim. Ele é autêntico, nele está a força, nele não há erro, ele é a verdade. A verdade está nele. Nós encontramos isto em Deuteronômio. Vai lá para você ver no capítulo 32, versículo 4, para você ver o que é a verdade. Ele é a rocha. Sua obra integral é perfeita. Sim, todas as suas estradas são justiça. Por que nós vamos medir força com Elohim? Quando ele diz, Sandro, que nós temos que remover toda a inimizade, que a inimizade é uma obra da carne, que nós não podemos continuar com ela, que o tempo está chegando ao fim, e nós vamos continuar insistindo, nós vamos medir força com Elohim. Ele é a rocha, olha o versículo 4 de Deuteronômio 32, cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justiça. Elohim é a verdade, nele não há injustiça, ele é justo e ele é reto. Ele é justo, ele é reto. Ele quer bem a todos os povos. Olha aqui no capítulo 33, no versículo 3. Olha, vira só a página aí. Olha o versículo 3. Na verdade, amas os povos. Ele quer bem a todos os povos. Todos os consagrados estão nas tuas mãos. Olha aqui, ó. Todos os santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés. Cada um recebe as tuas palavras. Ele não apenas se revela aos povos. Ele ama as nações, irmãos. Mas ele separou Israel porque Israel estava incubado, estava grávido de um Messias. Para salvar o mundo. Para salvar o mundo. Para salvar o mundo. Sabe, esse aqui, olha o versículo 3 do capítulo 33. Eles se colocam aos teus pés e cada um recebe das tuas palavras. Sabe o que é isso? Aqueles que são consagrados a ele fazem adesão à Torá. Fazem adesão à Torá. O que é adesão? Expliquei para vocês. É como a casca colada no caule da árvore. Isso é adesão. Por quê? Quando você faz adesão, você tem a Torá na boca, você tem a Torá no livro, você tem a Torá na vida. Você tem as palavras de Elohim na boca, no livro, e na sua e na minha vida. Isso aí, aqui, ó. Olha aqui, ó. Na verdade, amas os povos. E eles se colocam aos teus pés e cada um recebe as tuas palavras. Carregar as palavras é uma das formas do casamento de Adonai com o seu povo. Do Messias com a sua comunidade. Não é? Carregar as palavras é uma das formas do casamento dele com o seu povo. Por isso que o simbolismo do casamento, Paulo diz, o Chiquinho leu hoje de manhã, é um mistério. É o casamento de Yeshua com a sua comunidade. A palavra é a verdade, né? Olha só, vamos no Salmo 25, que Davi diz assim, ó. Guia-me pela verdade. Por quê? O que Joabe vai fazer? Joabe vai manchar o símbolo da verdade, que é o cinturão que ele trazia na cintura. Com sangue, com as obras da carne.
Olha aqui no Salmo 25, e nós também podemos fazer a mesma coisa. A mesma coisa. O Salmo 25, Davi aqui vai clamar pela verdade. Olha só, ele vai pedir para guiá-lo na verdade. Olha, do versículo 4 ao versículo 9. Faz-me saber os teus caminhos, olha, ó Eterno, e ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Elohim da minha salvação. Por ti eu espero o dia todo. Lembra-te, ó Eterno, da tua grande misericórdia e amor, pois são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, segundo o teu amor. Lembra-te de mim por tua bondade, ó Eterno. Bom e reto é o Eterno, portanto ele ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Olha o 26, olha. Agora ele vai pedir, primeiro ele pede para guiá-lo, agora ele pede para julgá-lo. Julga-me. Julga-me daqueles pecados que me são ocultos. Livra-me de grande transgressão, Elohim, diz Davi no Salmo 19. Se há inimizade em mim, se há concorrência em mim, arranca de mim, Elohim. Julga-me, ó Eterno. Pois tenho andado na minha integridade, tenho confiado também no Eterno sem vacilar. Examina-me, o meu interior, ó Eterno, e prova-me, esquadrinha minha mente e o coração. Pois o teu amor está sempre diante dos meus olhos, e eu tenho andado na tua verdade. Aí ele vai pedir agora, porque ele quer anunciar a verdade de Elohim. Olha, no capítulo 30, aí mesmo. Olha no versículo, ele vai pedir para anunciar a verdade. Olha, de 8 a 12. A ti, Eterno, clamei, ao Eterno supliquei, que proveito haverá no meu sangue se eu descer a cova. Louvar-te-á o pó, anunciará ele a tua verdade, o pó vai anunciar, sou eu que tenho que anunciar as palavras, é você que tem que anunciá-las, as palavras que estão na boca, que estão no livro, que estão na vida, é você e eu. Agora olha no Salmo 40, para eu não quero esconder a tua verdade, olha só. Do 8 até o 11, eu não quero esconder, eu quero ser guiado pela tua verdade, eu quero ser julgado pela tua verdade, eu quero anunciar a tua verdade, eu não quero esconder a tua verdade. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Elohim meu, a tua Torá está dentro do meu coração. Eu prego retidão na grande congregação e não cerro os meus lábios, Eterno, tu o sabes. Não escondo a tua retidão dentro do meu coração. Eu proclamo a tua fidelidade, a tua salvação. Eu não escondo da grande congregação o teu amor e a tua verdade. Não retenhas de mim, ó Eterno, a tua misericórdia. Protejam-me continuamente o teu amor e a tua verdade. O Josué diz no finalzinho, quando ele está ali no capítulo 24 de Josué, ele reúne o povo, abençoa o povo e vai fazer uma aliança e vai relembrar tudo ao povo. Ele diz, serviu com toda a verdade. Josué diz, porque eu e a minha casa serviremos ao Eterno. Não é? Ele diz isso depois. Malaquias adverte aos sacerdotes a respeito da aliança com Levi, que é a lei da verdade. É o mandamento da verdade. A verdade é um mandamento que tem que estar na boca do sacerdote, e esteve na boca de Levi. Esteve na boca, esteve no livro e esteve na vida de Levi, né? Dos descendentes de Levi, nos lábios, né? Nele não se achou iniquidade e apartou a muitos da iniquidade, né? A palavra na boca, no livro, essa é a verdade, né? Então a Bíblia nos ensina que há uma peça da nossa vestimenta, a nossa armadura, que simboliza a verdade. Que peça é essa? Vamos lá em Efésios. Há uma peça da nossa armadura, versículo 14, que é o cinto que segura a nossa roupa espiritual. Amarra aqui, ó, para não cair. A roupa espiritual, né? Esse é o cinto. Olha aqui no versículo 14. Efésios 6, 14. Esse cinto que Joabe manchou, com as obras da carne e com sangue, e você não manche o seu cinto, tá? Tá? Versículo 14, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Tá vendo? Cingido os vossos lombos com a verdade. Irmãos, eles matam para não ter concorrência.
Por que que Joabe matou? Para se ver livre da concorrência. Davi mandou Amasa para convocar a Israel para a guerra. Amasa demorou-se. Ele foi morto. Por que que ele matou? Porque a concorrência religiosa é nefasta, criminosa. Criminosa, ela mata. Então aqui nós temos, sobre os nossos lombos a verdade. O cinto é também o lugar para carregar a espada. Não é verdade? Ali que Amasa tirou a espada e Joabe matou Amasa, né? E segurar também outros instrumentos. Os cintos, eles eram confeccionados de vários materiais. O do sumo sacerdote era confeccionado de linho fino e de um tecido bem nobre e em azul, para segurar toda a sua roupa quando ele se apresentava em Yom Kippur para absolver o povo e a nação. Esse cinto era usado por ele, né? A Bíblia geralmente negligencia, irmãos, a realidade desses materiais, porque a Bíblia não manda, negligencia a realidade desses materiais. Porque a Bíblia não manda que venhamos aqui e venhamos nos vestir de sacerdote, botar um cinto na cintura para mostrar quem somos nós. A Bíblia negligencia estas coisas que nós façamos. Por quê? Porque o texto bíblico ele vai retomar, vai fazer menção do santuário itinerante. Porque se Elohim não estiver no meio de nós, que valor tem? Nenhum. Pode ir todo mundo para casa, assistir televisão, assistir Faustão é amanhã, né? Assistir isso tudo aí, todos esses movimentos de entretenimento, todos, porque se ele não estiver no meio de nós. Se ele não estiver. Então, assim Israel pensava. Porque Elohim, o santuário itinerante era a presença de Elohim ali para que Israel possa festejá-lo. Israel possa aclamá-lo, Israel possa adorá-lo. E assim também deva ser no meio de nós. Êxodo 5 fala isso, e quando Moisés se apresenta a Faraó, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. A festa seria a festa de Páscoa. Êxodo 5, versículo 1. Por que então o santuário itinerante ocupa parte importante no livro dos nomes? Você vai encontrar ali, quando eu digo, o povo de Israel, a Bíblia negligencia todos esses detalhes dessas roupas. Mas por que o livro de Shemot, de nomes, o Êxodo, ele traz tantos detalhes desse tabernáculo itinerante e dessas roupas? Porque para os hebreus, a saída do Egito não tem sentido se não for para viver com Adonai. Ele te tirou do mundo e não há sentido nenhum te tirar do mundo das mãos de Faraó se não for para viver com ele. Volte para lá e fique lá. Não é verdade? Se não for para viver com ele. Por isso, o Messias, Isaías faz menção que o Messias já usava esse cinto nos seus lombos. E Yeshua, o nosso Messias, o cinto da verdade, eu sinto sobre os seus rins, né? Como sinal de tristeza também, Isaías no capítulo 3 faz menção desse cinto por causa dos pecados de Israel. Vamos lá para você ver. Isaías capítulo 3. Isaías 3, porque esse é o cinto da verdade, é o símbolo da verdade, é o cinto, né? Olha no capítulo 3 de Isaías, versículo 24 de Isaías 3. Aqui é um lamento. Então, esse material desse cinto é diferente, quer ver? 24, deixa eu ver. Portanto, aí eu estou aqui no texto errado. Em lugar de perfume haverá mau cheiro. Em lugar de cinto, uma corda. Tá vendo? Em lugar de cinto, uma corda. Em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. Em lugar de veste luxuosa, pano de saco. Em lugar de formosura, queimadura. Porque aqui nós temos um problema. O pecado de Israel, né? Então esse cinto muda o material, muda a forma todinho. Nós temos também o cinto como sinal de aprovação do ministério.
Por isso que lá, quando você leu na nossa Haftará hoje, em Jeremias capítulo 2, você viu que Jeremias colocava sobre ele o cinto para sair para o serviço. Aqui, ó, no capítulo 22 de Isaías, olha aí, passa um pouquinho as páginas da sua Bíblia. 22 de Isaías, no versículo 21, você vai ver o sinal de aprovação do ministério de Eliaquim. Sinal de aprovação do ministério de Eliaquim. Olha o versículo 21. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. Será como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Você se lembra no capítulo 13, quando Jeremias toma a mão num cinto de pano, porque o cinto de João Batista é um cinto de couro que ele traz sobre a cintura. A verdade estava simbolizada sobre o couro. É um cinto que Jeremias apanha no capítulo 13 e vai colocar lá, capítulo 13 de Jeremias, e colocar o cinto de pano lá sobre as rochas, é para que aquele cinto apodrecesse. O que apodreceu? A verdade em Israel. Apodreceu a verdade e só sobrevive a concorrência religiosa. E ele vai lá, capítulo 13 de Jeremias, todo o capítulo, o início do capítulo todo, ele narra sobre o cinto. O cinto, né? Agora Daniel fala de uma visão do final dos tempos. Miguel, o príncipe que toma conta dos negócios de Israel, que vem para falar com Daniel, e Daniel passa mal, e Daniel fica, ele traz sobre a cintura um cinturão de ouro. De ouro puro, verdade pura, justiça pura. Apocalipse também. Apocalipse fala também sobre esse cinto de ouro. Você sabia que as mulheres virtuosas, elas confeccionam cintas para vender aos mercadores? Você sabia que a mulher virtuosa confecciona cinta para colocar na cintura, segurar as roupas dos seus maridos? Sabiam? Está lá. Provérbios capítulo 31, você já leu isso. A mulher virtuosa, ela confecciona cintos e vende aos mercadores, não é? Cingir os lombos significa preparar-se para o serviço. Foi o que fala lá de Jeremias na nossa paraxá. Agora eu quero ir com vocês em 1 Samuel capítulo 18. Você vai ver como aqui, em 1 Samuel no capítulo 18... Primeiro, o que é? Daniel 10, no versículo 5, e Apocalipse 1, versículo 13, é o cinturão de ouro, a verdade simbolizada pelo ouro, né? Segurando essa roupa. Olha aqui em 1 Samuel, agora no capítulo 18, no versículo, até o versículo 4, você vai ver que Jonatas, filho de Davi, filho de Saul, ele vai vestir a Davi para Davi enfrentar a batalha com o próprio pai. Olha só, se Jonatas fosse um concorrente, ele fazia isso, Rafael? De jeito nenhum. Em Jonatas estava a verdade. Em Jonatas havia uma idoneidade, havia uma vida moral elevada e não uma concorrência religiosa. Então, a palavra de hoje, de manhã, se completa, dando nome às coisas. É concorrência isso. Olha aqui, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Davi estava vestido para enfrentar a batalha. Você acha que Jonatas seguiu com Davi? Você acha que Jonatas deixou Jerusalém e seguiu a Davi? Não. Ele permaneceu com o pai e Davi seguiu o seu caminho. Dá vontade de chorar, né? De ver que é gente verdadeira. Gente imbuído de Deus, imbuído da verdade, imbuído de Elohims. O cinto, o símbolo da verdade, pode ser manchado com sangue. Ou seja, com as obras da carne, produzido pela concorrência, pois esta mata
porque a concorrência provoca ciúme e emulação, não é? Olha isso aqui em 1 Reis. Depois do livro de Samuel, vamos no livro de 1 Reis. Salomão vai assumir o seu ministério. Davi vai dar uns conselhos ao filho, que Salomão vai assumir o reinado de Israel. Ele vai construir o templo. Esses homens concorrentes não poderiam estar com ele. Não poderiam estar. Olha aqui que Davi fala sobre essa questão de Joabe. Vamos começar do versículo 1. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda as ordenanças do eterno teu Elohim, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na Torá de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Que o Eterno confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Olha o conselho de Davi agora. Ora, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez os 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e o sapato que trazia nos pés. Olha só, aonde que ele vai matar Abner? Aqui, ó, volta aqui as páginas da sua Bíblia. Aí ele vem, só um minuto, antes de você voltar. Ele vem falando de Barzilai, que foi muito bom para com ele. Olha o versículo 8. Lembra-te, contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim de Baurim, que me maldisse com maldição atroz. Por causa da unidade, irmãos. Tudo isso por causa da unidade. Tudo. No dia em que eu ia a Manaim, quando ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, eu pelo Eterno lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inocente. És homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Olha só, ele desce mais um pouquinho, ele vai falar agora de Abiatar. Olha o sacerdote, ó, versículo 26. Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para teus campos. És homem digno de morte. Abiatar é descendente da casa de Eli. Mas hoje não te matarei, porque levastes a arca do eterno Elohim diante de Davi meu pai, e te afligiste com todas as aflições de meu pai. Assim expulsou Salomão Abiatar, para que não fosse sacerdote do Eterno, cumprindo a palavra que o Eterno tinha dito acerca da casa de Eli em Siló. Ele tinha que permanecer em Jerusalém, tanto ele como Simei. Simei vai desobedecer. Volta aí para você ver como Abner, segundo Samuel 3, Abner vai matar por legítima defesa ao irmão de Joabe. Joabe vai vingar esse sangue, por isso que Davi estava muito aborrecido com Joabe. Aqui no capítulo 2 conta a história de como fez o irmão de Joabe, Azael, versículo 18. Ali estavam os comandantes do exército, né? E Azael, ligeiro de pés, como as gazelas selvagens, homem, jovem, criança, ele vai perseguir a Abner. A Abner diz: saia de trás de mim, senão eu te mato. Ele continua perseguindo Abner. Abner era destro na guerra. Ele mata Azael. Aí Joabe vai vingar o sangue do irmão. Ele simplesmente vai praticar vingança. Olha no capítulo 3, versículo 22. Pouco tempo depois, os servos de Davi e Joabe voltaram a uma investida e traziam consigo grande despojo. A Abner já não estava com Davi em Hebrom, chefe do exército de Saul, da tribo de Benjamim.
E Davi estava tentando trazer os comandantes, tentando trazer a tribo de Davi, de Benjamim, para se unir às outras tribos. Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Davi já tinha conseguido a paz com Abner. Chegando Joabe e todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, e o rei o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e perguntou: que fizestes? Abner veio ter contigo, por que o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, disse Joabe, filho de Ner, que te veio enganar e observar os teus movimentos e descobrir tudo quanto fazes. Joabe então retirou-se de Davi, ficou bravo, porque ele seria um futuro concorrente, um futuro comandante, que Davi estava com Joabe atravessado. Joabe então se retirou de Davi e enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando Abner a Hebrom, Joabe tomou à parte a entrada da porta para lhe falar em segredo. Ali o feriu no ventre e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Mais tarde, quando Davi o soube, disse: inocente sou, e meu reino para com o Eterno, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai. E nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muletas, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter ele morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeon. Isso aí é concorrência horrorosa, não é? Olha só, que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que indignação e ira da parte de Elohim sobre a concorrência religiosa, pois são desobedientes à verdade. Romanos capítulo 2, olha aí. Romanos capítulo 2, vamos lá. De 6 a 11. A ira de Elohim vem sobre aqueles que são desobedientes à verdade. São desobedientes a Elohim e entram em concorrência com ele. Capítulo 2 de Romanos, do versículo 6 ao versículo 11, olha aí. Vem a ira de Elohim recompensará a cada um segundo as suas obras. Guarda isso aqui, segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, concorrentes, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Pois para Elohim não há acepção de pessoas. Irmãos, a Bíblia nos ensina, é cooperação e não divisão. A Bíblia nos ensina cooperação e não concorrência. Você vai ver que Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, no capítulo 3, que ele fala sobre essa cooperação, vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 3, ele olhou os Salmos, capítulo 62, de 11 e 12. Que ele fala que Elohim retribuirá a cada um segundo as suas obras. Trabalhe corretamente para Elohim. Trabalhe com fé, com amor, com sinceridade, com verdade. Que ele vai te honrar. Não ensine errado a ninguém. Prefira a morte a ensinar errado. Pede a Elohim para te matar a ensinar errado o seu povo. Pede a ele para te matar. É preferível morrer. Porque ensinar ao povo, Elohim ama o povo, não ensina errado a ninguém. Você vai ver que no reino de Deus é cooperação. Por isso que o Isaías 41:6 diz, um a outro ajudou e o seu companheiro diz, esforça-te. É cooperação, não é concorrência. Meu Deus, que coisa, olha aqui, é tão claro, mas as pessoas não conseguem entender. 1 Coríntios 3, olha aí.
Olha, veja a partir do 5, afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Isso conforme o que o Eterno deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Elohim deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, 1 Coríntios 3, 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Elohim que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos o quê? Cooperadores de Elohim. É uma cooperação. É uma cooperação. Uma vida de uma operação em conjunto. Esse é um sistema de cooperação. Irmãos, eu quero te mostrar que Yeshua não concorreu com Moisés. Yeshua não concorreu com Davi. E Yeshua não concorreu com os profetas, nem Paulo, nem ninguém. O que nós temos são distorções em algumas situações da Bíblia. São coisas acrescentadas aqui. Veja para você ver um detalhe aqui que hoje, de madrugada, eu estava dormindo e o Espírito Santo estava falando assim para mim, a porta das ovelhas. Ele falava a porta das ovelhas. Eu falei, Senhor, deixa eu dormir mais um pouquinho, eu vou levantar para olhar a porta das ovelhas. Eu preocupada, ele falando e eu querendo levantar, mas também com sono, sabe? Então estava aquela luta, né? Não conseguia acordar para escrever e com medo de esquecer. E fui ficando. Na hora que eu levantei, eu fui olhar. Olha, mas nós não vamos lá agora não. Nós vamos em João 5. Nós vamos em João 5. Não, em Lucas, primeiro em Lucas 19, antes de João. Lucas 19, você vê uma parábola aqui sobre Lázaro que Yeshua conta. Que coisa muito interessante. Lucas 16, versículo 19 a 31. Mas nós não vamos ler tudo não. Porque nós já estamos... Lucas 16, de 19 a 31. Você encontra aqui a parábola do rico e de Lázaro. Não é? Então, quando chega no final, no versículo 29, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-no. Yeshua contando a parábola. Disse ao rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles arrepender-se-iam. Ele estava tão apavorado que precisava alguém lá no inferno falar a verdade para eles, que ele pediu que alguém precisava ir lá. Respondeu-lhe Abraão, a parábola que Yeshua está contando. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Yeshua não estava concorrendo nem com Moisés e nem com os profetas. Ele estava ensinando a Torá e confirmando o que os profetas falaram. É isso que Yeshua estava fazendo. Vai em João, capítulo 5. Para você entender a porta das ovelhas, o que ele estava falando lá na porta das ovelhas. Olha aqui agora em João 5. Versículo 45. João 5, versículo 45 e 46 e 47. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, é a Torá em que esperais. Se cresceis em Moisés, crereis também em mim, disse Yeshua. Pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Nas minhas palavras. Agora vai em João 10. Eu nunca tinha visto isso aqui com um olhar com que o Espírito de Deus estava me falando. Vê se Yeshua disse esse versículo 8. Vê se Yeshua disse esse versículo 8. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Entenderam agora? Mas as ovelhas não os ouviram. Ele diz que ele é a porta, ele é a salvação. Você acha que Yeshua disse que o grande profeta Moisés... Você acha que ele está dizendo aqui, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores? Você está achando que ele está falando de Moisés, de Davi, de Jeremias? Ele está falando mal deles? Ele está concorrendo com eles? Você está achando? Tá não, irmãos. Tá não. Os comentaristas dizem que isso aqui não estão nos melhores originais. O versículo 8 não está nos melhores originais. Sabe por quê? Isso foi acrescentado aqui. Isso foi acrescentado. Por quem que eles acham que foi acrescentado?
ela é considerada como um acréscimo posterior feito por Valentiniano, ou pelos maniqueístas. Quem é Valentiniano? É um imperador romano, que no ano 364 a 375 foi o seu reinado em Milano, na Itália. Provavelmente ele, um católico fervorosíssimo. Católico fervorosíssimo. Ou então, o Maniqueu, que fundou a doutrina maniqueísta, ele era um persa. Maniqueu, ele era um persa, e ele cria no dualismo, em dois princípios, do bem e do mal. Que tudo criado aí também é mal. Não, irmãos, quem criou foi Elohim. Então, Maniqueu, ele mesmo se intitulava Yeshua HaMashiach. Porque ele tinha 12 instrutores. O que eu falei para vocês outro dia sobre o maniqueísmo? Que todos esse movimento de 12 apóstolos que aí estão, provém da linha maniqueísta, de Maniqueu. Influência de Maniqueu. Ele se considerava Yeshua e constituiu 12 apóstolos, 12 instrutores. Depois ele morre. Esses 12 instrutores, eles eram instruídos sobre o conhecimento e a inteligência. E aí você já sabe o que vai dar. Quando ele morre, eles se dividem. 6 deles vão para o Egito e dão continuidade ao gnosticismo no Egito. E outros 6 vão para a França. Vão para a França. Vocês sabem da grande adoração que tem na França, Maria Madalena. Ela é venerada na França. Foi por esses seguidores de Maniqueu. Então, os comentaristas bíblicos não sabem se foi Valentiniano, o imperador romano, ou se foi Maniqueu, todo desse mesmo período. Depois de Yeshua, tá? Depois que se desliga de Jerusalém completamente. Então, isso aqui é um acréscimo. Jesus ia dizer isso aqui? Vocês acham? Não. Se ele vem e diz, se vocês não ouvem, Jesus tem 2 palavras. O nosso mestre. Assim são vários problemas nas cartas de Paulo. Vários acréscimos. Mas maldito é aquele que acrescenta qualquer coisa ali. Aqui está um antissemitismo. Uma divisão. Aqui está uma divisão, ó. Irmãos, eu li isso aqui, por isso que eu estou falando com Antônio de Alexandria. Agora que eu enxerguei quantos anos eu li e orei João 10. Nunca enxerguei isso aqui. O grande profeta Moisés. Aqui todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Só pode vir da cabeça de Mani. Só pode vir da cabeça desses loucos. Que acrescentaram que Yeshua não ia dizer isso. Yeshua não ia dizer. Yeshua, irmãos, quando ele vem com João Batista, que ele vai para o batismo de João, por que vocês acham que ele se submete a João? Por que no capítulo 4 de Mateus ele continua ali pregando o arrependimento? Ele está dando continuidade ao ensino de João. Porque ele não dividia, ele não concorria com seus próprios pais. Não. Se você quiser conhecer um pouquinho de Maniqueu, vai lá do maniqueísmo, entra na internet, digita lá que você vai ficar facinho sabendo. Porque Yeshua não concorreu. Ele não está brigando com os pais. Ele é o nosso mestre. Vamos em Filipenses para nós encerrarmos. Como é que ele faz? Vamos em Filipenses, que nós estamos encerrando. Olha como é que ele faz. Que Paulo, escrevendo aos Filipenses, dá o exemplo aqui de Yeshua. Um exemplo maravilhoso, Janaína, maravilhoso. Olha como é que ele faz. Filipenses 2. Olha aqui é o nosso mestre, ó. Paulo escrevendo sobre ele, ó. Ele se humilhou, ele não foi esses mestres valentiniano, ele não foi Mani, ele não foi nada disso não, irmãos. E nem Aristóteles, e nem nada desses filósofos. E Yeshua não veio apresentar nada disso não, irmãos. Olha aqui. Olha o que Paulo fala. Olha só.
Nada façais, versículo 3, por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve no Mashiach. Qual o sentimento? Que sendo em forma de Elohims, olha, não teve por usurpação ser igual a Elohim. Mas o que ele fez? Mas se esvaziou, tomando a forma de quê? De servo, fazendo semelhante aos homens. Pelo que Elohim o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando eu bati os olhos ali, falei, obrigada, Pai, porque Tu estás somando e nos mostrando que o nosso mestre, o nosso Rabi, o nosso Yeshua, o nosso Salvador, ele não ensinou concorrência. E que a concorrência religiosa é terrível. Ela traz a morte, ela traz ao crime, ela faz todas essas coisas. Que o Eterno nos livre destas coisas. Que o Eterno nos faça nos caminhar como congregação, não concorrendo com nada, porque nós estamos aqui, ó Eterno, para fazer a Tua vontade. Portanto, mostre a Tua palavra para nós. Mostra, Senhor Deus, todos os prejuízos que nós sofremos. Nós queremos continuar com essa Bíblia que é de um padre. Foi ele que fez a tradução, João Ferreira de Almeida. Mas nós continuaremos com ela. Nós não teremos nada sofisticado, porque nós esperaremos em Ti nos ensinar cada detalhe da Tua palavra, no tempo do Eterno. Teu nome seja exaltado e seja glorificado. Em nome de Yeshua, o nosso Messias.